Outro dia o jornalista William Vac esteve aqui no canal e disse que o Bolsonaro e seu time vão aprender fazendo. Você concorda com ele? A sociedade votou por mudança. O Bolsonaro vai se dar muito mal se não providenciar essa mudança. A equipe do Bolsonaro tem vários militares. Qual que é o recado que ele está passando? As Forças Armadas do Brasil não tem nada a ver com os generais que estão no governo. Delfim, o Brasil precisa de 2 bancos públicos. Você acha que o Paulo Guedes vai conseguir diminuir o desemprego no Brasil? Diminuir o desemprego no Brasil só com a volta do crescimento. Por que o Bolsonaro fala toda hora, eu quero abrir a caixa preta do BNDES? Quem que você votou no primeiro e no segundo turno? O senhor está envolvido com fraude, licitação, corrupção, lavagem de dinheiro. O meu entrevistado de hoje é um economista poderoso, influente, inteligente e muito experiente. A minha conversa é com um homem que já fez parte do governo durante muitos anos e conhece os militares como ninguém. Meu convidado também é professor, palestrante e analista de risco. Delfim Neto, seja bem-vindo mais uma vez ao Ping Pong com Bonfá. Muito obrigado, Bonfá. É uma alegria falar com você. Delfim, em quem que você votou no primeiro e no segundo turno? Votei no Bolsonaro. As 2 vezes? As 2 vezes. Por quê? Porque eu acho que precisa de uma mudança. Chega da mesma coisa. Chega de 30 anos iguais e em vias de subdesenvolvimento. Eu espero que dê certo. A sociedade votou por mudança. O Bolsonaro vai se dar muito mal se não providenciar essa mudança. A equipe do Bolsonaro tem vários militares. Qual que é o recado que ele está passando para o Brasil? Deixa eu lhe dizer, essa é uma das coisas interessantes, é uma boa pergunta, Bonfá, pelo seguinte. O que é um general da reserva? É um civil desempregado. Então, essa ideia de que eu vou usar um general que a vida inteira estudou, que passeou pelo Brasil, estudou a logística no Brasil, foi às fronteiras, conhece tudo de Brasil, participou de algumas atividades ajudando o governo em infraestrutura. É um sujeito absolutamente qualificado. Não tem nada a ver com o militar. Essa ideia de confundir o uso de generais competentes, obviamente, com a participação do Exército é falsa. Hoje eu não tenho a menor dificuldade de afirmar o seguinte: as Forças Armadas do Brasil não tem nada a ver com os generais que estão no governo. Nada. É uma coisa independente. Isso nasceu, na verdade, foi a grande contribuição do governo Castelo Branco. Porque um Cordeiro de Faria tinha 30 anos de generalato, um Denis tinha 25 anos de generalato, se transformavam em líderes políticos. A primeira reforma do regime autoritário foi eliminar o poder político dos generais, quando ele estabeleceu que nenhum general podia ficar mais do que 4 anos no posto. Ou era promovido ou ia para a reserva. E que quando você chega a general de exército, quando você chega a almirante, quando você chega ao brigadeiro, ao seu último posto, você tem 12 anos de serviço e no dia seguinte você vai embora para a reserva. Ninguém mais se tirou a política das Forças Armadas. As Forças Armadas não são políticas, não têm ligação com a política. Professor Delfim, outro dia o jornalista William Vac esteve aqui no canal, no Ping Pong com Bonfá, e disse que o Bolsonaro e seu time vão aprender fazendo. Você concorda com ele? Eu acho que é isso mesmo. Eles têm algumas ideias e eles só vão sentir a coisa quando tiver que fazer. Eu sempre brinco que governo é uma coisa um pouquinho mais complicada do que parece. Até agora eles pensam que isso é lambreta. Você senta e deixa andar. Na minha opinião, o Bolsonaro foi eleito por um mandato muito preciso e, na minha opinião, ele está tentando montar um governo capaz de atender esse mandato. Eu acho que ele tem consciência clara de que ele é
o produto de um momento de grande desestímulo do Brasil, de cansaço, na verdade, com os governos. Ele entregou isso ao Paulo Guedes, que é um economista conhecido, na verdade, voluntarioso e persistente. Eu fico muito impressionado com a crítica antecipada. Quer dizer, todas as pessoas ficam imaginando que isso vai dar errado. Não há nenhuma razão para isso dar errado. Pode até dar errado. Mas até agora não há sinal de que você tenha um equívoco no encaminhamento das questões. O Estado não devolve em serviços o que ele recebe como impostos. Esta que é a revolta que nós vimos agora é exatamente isso. O que se está esperando do Bolsonaro é que ele compreenda que a relação custo-benefício desse Estado é muito alta. É preciso reduzir os custos e aumentar os benefícios. Outro dia eu li no Sensacionalista, abre aspas, Bolsonaro desiste de voltar atrás e volta atrás em decisão de voltar atrás, fecha aspas. Por que temos tantas indas e vindas? Porque eu acho que esse é um experimento mesmo. Quer dizer, você tem algumas ideias, você acha que são geniais, de repente aparece um sujeito menos genial que você e prova que você errou. A prova da inteligência é você reconhecer que errou e voltar atrás. Voltar atrás não tem nenhum demérito, pelo contrário. Voltar atrás significa o seguinte, que você ainda não é Deus. Bolsonaro disse que pode privatizar uma parte da Petrobras. Você é a favor ou contra a privatização da Petrobras? Petrobras nem se fala, não vai ser privatizada. Não? Petrobras, não. O que vai se privatizar, eu acho, é a distribuição. Submeter a uma competição. Hoje, a exploração no Brasil do pré-sal está muito bem arrumada. Na verdade, a mudança feita no governo Temer do regime provou que estava correto. O sucesso dos leilões mostraram que nós estamos no caminho certo. O pré-sal é realmente uma coisa extraordinária. Não há nenhuma razão para você privatizar a Petrobras, mesmo porque ela é uma empresa que está no estado da arte há muito tempo. Ela foi parasitada por um poder político que perturbou o funcionamento. Hoje está arrumada, o Ivan, primeiro parente junto com o Ivan, puseram a casa em ordem, de forma que eu acho que não há nenhuma razão para imaginar que você precise privatizar a Petrobras. Seria uma batalha inútil, porque não venceria. A sociedade não quer, essa que é a verdade. Agora, eu acho que a sociedade quer maior competição no setor e, portanto, privatizar a distribuição, privatizar refino, estimular o setor privado a participar desse setor para aumentar a produtividade. Enfim, quantas estatais o Brasil tem hoje? Você tem uma ideia? Eu acho que a União Federal, 140 por aí. E o Brasil, estados e municípios de União, uns 480 estatais. A gente precisa de tudo isso? Não, eu acho que com 4 ou 5 você fazia todo o serviço. Que absurdo. É isso. Bom, o desperdício que elas representam, basta ver no negócio do saneamento. Quer dizer, e como eles defendem com unhas e dentes a coisa errada. Por quê? Porque o Estado não... Quando o Estado se mete no negócio, não tem meta, não tem limite de custo, não tem tempo para executar. É uma festa. No fundo, e não há quem cobre. Quando você entrega para o setor privado, há quem cobre. Ele tem que entregar no dia, na hora, na certa, tem que melhorar o serviço. Delfim, o Brasil precisa de 2 bancos públicos? Eu acho que aqui não tem nenhuma dúvida. Primeiro, a Caixa Econômica é uma coisa especial que presta um serviço que nenhum banco prestaria. Ela tem 200 e tantos anos de existência, é capaz de atender a programas de assistência social como nenhum outro. E o Banco do Brasil, na minha opinião, é um órgão absolutamente fundamental para a administração do Brasil. O Banco do Brasil é uma daquelas outras instituições em que as pessoas se prepararam
sabem como funciona o Brasil. Eu dizia, quando eu era ministro, eu dizia e continuo repetindo, o Banco do Brasil eram meus olhos e os meus braços. Qualquer problema que você tenha no Brasil, qualquer problema, um problema de carne em Mato Grosso, ou um problema de camarão no Ceará, você chama o gerente do Banco do Brasil, ele vem, te conta o problema e sugere a sugestão, a solução. Agora, o Banco do Brasil é um grande instrumento para a administração pública. Não dava para um banco só fazer tudo isso? Não creio que você pudesse unir. As pessoas não sabem o que faz a Caixa. Essa que é a verdade. Como não sabe o que faz o Banco do Brasil. Quando se aposenta um homem do Banco do Brasil, vai para o setor privado. Por quê? Supercapacitado. É lógico, porque é treinado, foi fabricado, faz cursos permanentemente. É como no Itamaraty, é como no Exército, é como hoje na Receita Federal. O setor público, ele, na verdade, foi destruído pelos governos. Vamos falar de alguns nomes do governo do Bolsonaro? Paulo Guedes, você já falou um pouquinho, mas queria avançar. O Paulo é um economista competente. Você conhece ele? Conheço. E vou lhe dizer, determinado, é um sujeito convicto das suas ideias, de forma que... E vai ser um bom coordenador, eu acho. A ideia de que não, ele não pode abranger tudo, nem vai abranger, porque esses ministérios serão substituídos por secretarias. Ele tem uma boa chance de dar certo. Você acha que o Paulo Guedes vai conseguir diminuir o desemprego no Brasil? Diminuir o desemprego no Brasil só com a volta do crescimento. Voltar ao crescimento precisa de duas coisas, vamos falar. Vamos lá. Investimento, porque crescimento depende dos investimentos. O Brasil tem, nos últimos anos, num estado de subdesenvolvimento. O Brasil tem investido menos do que a depreciação do seu estoque de infraestrutura. Então, ele precisa atrair o setor privado para esse processo, porque o Estado não tem recursos. O Estado, na verdade, usa todos os recursos para pagar salário e aposentadoria. O resto é resto, de forma que ele precisa de uma reforma, digamos, da Previdência. E o segundo, você precisa de voltar a estimular a exportação, porque a exportação, o Brasil não tem nenhuma importância para o mundo. O Brasil é uma economiazinha de 2% do mundo. Por isso mesmo, ela pode crescer as suas exportações de maneira significante, porque não faz nem cócega no mundo. Então, é voltar, na verdade, a estimular uma exportação industrial, da qual nós já fomos protagonistas importantes. Durante muitos anos, de 64 a 80, o valor das exportações mundiais industriais do Brasil, comparada com o valor das exportações industriais do mundo, crescia 15% ao ano. Dos anos 80 para cá, tem se reduzido a 1% ao ano. O que aconteceu, na verdade? Você passou a usar o câmbio como um instrumento de controle da inflação e destruiu, portanto, um dos fatores importantes. Você foi destruindo aquele sistema que tinha sido construído. Você foi, na verdade, há uma grande probabilidade de, com uma política inteligente, você usar de novo a exportação como um fator importante. Você tem um nível de desemprego gigantesco e um estoque de bens de produção não usados muito grande, de forma que eu acho que é possível, sim, você encontrar esse caminho. E, na minha opinião, uma centralização do poder pode até ajudar. Vamos falar dos outros nomes do governo Bolsonaro. Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O DNA dele me deixa muito alegre. Então, eu acho que ele vai ser muito bem. É homem do setor
financeiro, tem uma boa experiência. Joaquim Levy, presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. É um craque administrativo. Vai se dar muito bem. Eu acho que vai funcionar muito bem. É um homem da mesma linha de pensamento que o Bolsonaro, que o Guedes. É um sujeito que tem experiência na administração. Bom, era diretor financeiro do Banco Mundial, não é? Não é qualquer coisa. Delfim, por que o Bolsonaro fala toda hora, eu quero abrir a caixa preta do BNDES, eu quero abrir a caixa preta? O que tem nessa caixa preta? Mas ele vai ver. Mas o que você suspeita? Não tem nada. Na verdade, o banco cumpriu missões políticas. Se alguém pensar que vai encontrar algum problema grave no banco do BNDES, está equivocado. De fato, houve uma, digamos, um complemento do setor externo, usando o BNDES para financiar obras em países amigos. Sempre que você faz isso, a coisa termina mal. Agora, não é o banco que fez isso. O banco é um instrumento da política. Roberto Castelo Branco, presidente da Petrobras. É um homem treinado, já está no serviço público, eu acho, há 30 ou 40 anos. É um homem treinado e um bom profissional. Mansueto de Almeida, secretário do Tesouro Nacional. Esse é um craque. Na verdade, eu acho que o Mansueto hoje é talvez o melhor conhecedor e é uma espécie de depósito das informações fiscais do Brasil. O Mansueto é realmente um homem de altíssima qualidade. Essas escolhas têm sido excelentes. Quem que é o Delfim Neto? Como é que você se define? É uma coisa difícil definir. Eu me defino como um brasileiro médio que está tentando ajudar o Brasil. No dia 9 de março de 2018, durante a 49ª fase da Operação Lava Jato, a Polícia Federal cumpriu um mandado de busca e apreensão na sua casa e no seu escritório. O Ministério Público Federal, que investiga o consórcio que venceu a licitação da usina de Belo Monte, no Pará, diz que empresas ligadas ao senhor e sua família foram utilizadas para receber 15 milhões de reais em propina. O senhor está envolvido com fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa ou não? Foi bom você fazer essa pergunta, Bonfá. Na verdade, o que aconteceu? Vamos deixar as coisas claras. Por favor. Ia ter uma concorrência de Belo Monte, na qual só tinha um concorrente, que era o cartel conhecido, das 3 grandes empreiteiras. Que são a Camargo Correia, Andrade Gutierrez e a Odebrecht. Muito bem. O que aconteceu? A Eletrobras disse, eu sou sócio de qualquer que seja o consórcio, com 49,5%. A pedido do governo, eu organizei um segundo consórcio, da qual faziam parte 7 ou 8 empresas, algumas delas muito importantes, como a Mendes Júnior, que foi quem administrou Itaipu. O que aconteceu? Eles apresentaram um projeto, houve um leilão público, houve disputa. O consórcio que eu ajudei a construir ganhou. E o que aconteceu depois? O governo misturou o vencido com o vencedor. Eu nunca recebi propina coisa nenhuma. Eu recebi de alguns, muito menos que isso, não tem nem comparação com essa bobagem, honorários pelo trabalho que eu prestei. Então, é disso que se trata. E é isso que, na minha opinião, vai ser apurado no fim. Não tem nada de pessoas da família, coisa nenhuma. Não tem nada. Primeiro, a pessoa da família que ele se refere era um advogado que me ajudou, que é meu sobrinho, e para o qual eu repassei metade do que ganhei. Eu paguei o imposto de renda e ele pagou o imposto de renda dele.
Não tem nada de. Não tem lavagem de dinheiro, coisa nenhuma. Não tem nenhum terceiro nesse negócio. E são dessas coisas absurdas, que infelizmente é um abuso de poder. Né? Mas eu vou me defender, mais nada. Eu não tenho o menor problema com isso. Nós ganhamos o leilão. Então, se eu preciso apresentar algum serviço, o leilão é o serviço. E o que eu recebi foi honorários. Delfim, quando eles fizeram o mandato de busca e apreensão, qual foi a sua reação? Você levou um susto? Não, não tenho nada que temer. Pelo contrário, eu vou lhe contar uma coisa. Foi uma coisa muito simpática. O sujeito chegou e disse, olha, nós temos um mandado de busca. Pode olhar. Olharam, fizeram tudo que quiseram e foram embora. Estiveram aqui, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não levaram nada. Nada? Nada. Delfim, eu posso continuar a entrevista perguntando o que eu quiser? Depende. Porque a resposta vai ser a que eu quiser. Posso fazer uma pergunta delicada? Pode fazer a pergunta delicada. Alguém já duvidou da sua sexualidade? Não, eu espero que não. Acho que nunca dei motivo para isso. Delfim, qual que é a sua idade? 90,7. Quase 91. Quase 91, é. O que a vida te ensinou até agora? Uma certa humildade. Você vai aprendendo na vida a respeitar os outros. Obrigado mais uma vez pelo encontro. Foi uma alegria te encontrar. E obrigado pela pergunta. Qual delas? Aquela sobre essa que realmente me incomoda demais, que é essa palhaçada de Belo Monte. Você ficou muito chateado, né? Não, não fiquei chateado, fiquei triste, porque ela envolve um grande desentendimento, uma falta de compreensão do que aconteceu. Só isso. Como é que a sua família reagiu e como é que os seus clientes reagiram? Não tem, aí ninguém levou muito a sério isso, graças a Deus. É? É. Você não tá... Isso não tirou o seu sono? Seguramente não. Gente, vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa entrevista, curta, comente e compartilhe. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal e ative o sino. A gente se vê na próxima entrevista, no próximo programa. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana, temos muitas para você assistir. É só clicar nesse retângulo para você ver a próxima entrevista. Aí não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí para você ficar sabendo das novidades do talk show